Oiê! Eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura! Nessa sexta, vamos conversar sobre a intolerância religiosa. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada! Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta. A intolerância religiosa é uma forma de violência, seja ela física ou simbólica, que tem por objetivo a negação e a supressão de uma religião em detrimento de outra. Ou seja, é um caso de preconceito associado a algum tipo de violência em que se pretende negar a existência de religiões específicas. No Brasil, as religiões afro-brasileiras são um exemplo de religiões que mais sofrem com a intolerância religiosa. Pode ainda estar relacionada a diferentes processos sociais para além da própria religiosidade, como a colonização, o preconceito étnico-racial, hegemonias, discriminação de gênero, entre outros. A relação com outros preconceitos é evidenciada, pois a religião é um dos aspectos culturais de um povo e traz em si uma interpretação sobre o mundo, a vida e as relações sociais. Uma religião pode discriminar a outra para além das questões de diferentes divindades, por exemplo, por como as pessoas se comportam ou se relacionam com temas sociais. A intolerância religiosa vem de movimentos hegemônicos. Essa hegemonia significa a busca de tornar-se a única visão de mundo possível, acabando com as expressões contrárias. O termo surge em debates sobre a pluralidade de direitos, pois se entende que todas as pessoas tenham direito a ter a sua cultura e etnia respeitadas, consequentemente também as diferentes religiões. A intolerância religiosa no Brasil começou com a implementação da religião católica por parte dos portugueses. Ao longo de toda a história do país, verificamos casos de intolerância de católicos contra as crenças indígenas, africanas e, mais tarde, contra as denominações cristãs protestantes. De igual maneira, a Igreja Católica também foi perseguida quando teve seus bens confiscados, e recentemente, quando seus símbolos são atacados. Durante o período colonial, a religião católica não admitia nenhuma outra religião, e as crenças indígenas passaram a ser vistas como maléficas e, portanto, eram desprezadas. Com a chegada dos negros escravizados, a mesma atitude se repetiu. Para escapar da perseguição dos senhores e do clero, os negros usavam as imagens dos santos católicos em suas cerimônias, quando na verdade estavam cultuando seus orixás. Assim começou a relação entre o sincretismo e as religiões afro-brasileiras. Com a mudança da família real para o Brasil em 1808, houve a abertura dos portos às nações amigas. Com este decreto, vários ingleses chegaram ao Brasil, causando impacto no cenário religioso do país. Afinal, os ingleses protestantes tinham que ser enterrados em cemitérios diferentes dos católicos. Em diversas cidades do Brasil, é comum a existência de um cemitério dos ingleses, destinado aos protestantes de várias denominações e judeus.
Durante o Império, a religião católica foi declarada oficial pela Constituição de 1824. Isso queria dizer que nenhuma outra religião poderia realizar cultos públicos. Igualmente, os locais destinados às reuniões não poderiam ter, externamente, símbolos que os identificassem como um templo. Também, no Segundo Reinado, o aumento da imigração alemã proporcionou a vinda de pastores luteranos, que abriram seus templos para atender as novas comunidades. Um caso emblemático é o da Igreja Luterana de Petrópolis, no Rio de Janeiro, cujo próprio imperador Dom Pedro II contribuiu para sua construção. Com a chegada da República em 1889, houve a separação da Igreja e do Estado, consagrada na Constituição de 1891. Em 1903, é revogada a lei que impedia templos não católicos de terem características de igreja, e desta maneira são levantados vários locais de culto cristão não católicos. Isso não quer dizer que a intolerância religiosa tinha acabado, pois a própria Igreja Católica teve vários bens confiscados pelo governo. Por outro lado, o clero católico perseguia pastores batistas e metodistas. No entanto, quem mais sofria com a intolerância religiosa eram as religiões de matriz africana. Perseguidas pela polícia, os praticantes deviam esconder-se ou suportar invasões e penas de prisão por estarem reunidos em suas cerimônias religiosas. Recentemente, alguns membros de igrejas neopentecostais estão cometendo atos de vandalismo contra a Igreja Católica e as religiões afro-brasileiras. Nesta quarta-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, a intolerância religiosa marcou presença no Santuário de Aparecida, com a visita do atual presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi criticado pelos religiosos por transformar sua ida à missa em evento de campanha e viu seus apoiadores perseguirem jornalistas e pessoas vestidas de vermelho. Durante a tarde, em frente à Basílica Histórica de Aparecida, um grupo de apoiadores do presidente vestindo verde e amarelo perseguiu um cinegrafista da TV Vanguarda, afiliada da Globo. O cinegrafista estava apenas cobrindo o evento. Um ataque com ofensas e palavrões em frente a uma igreja já seria desrespeitoso. No entanto, isso aconteceu no dia de Nossa Senhora Aparecida, no momento de celebração dentro da Basílica. Bolsonaristas também foram flagrados xingando outros jornalistas. E para piorar, as imagens do incidente mostram que alguns bolsonaristas bebiam cerveja no local. Em uma das imagens, um homem mostra uma caneca de cerveja com a imagem do presidente e grita, abre aspas, "Deus está aqui, olha!", fecha aspas, apontando para a imagem de Bolsonaro. Também na Basílica Histórica, diariamente às 15 horas, ocorre a consagração a Nossa Senhora Aparecida, um momento de fé e oração. No feriado, esse evento religioso ocorria enquanto os apoiadores esperavam o presidente Bolsonaro do lado de fora. A cerimônia foi interrompida por vaias ao padre celebrante, o missionário redentorista Camilo Júnior. Foram feitas por quem estava do lado de fora. Ao fim da consagração, o religioso afirmou que aquele não era o momento de pedir voto, mas de pedir bênção à santa. Ele disse, abre aspas, "Parabéns a você que está aqui dentro da Basílica rezando. Você que entendeu que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. É a ela as nossas palmas. É a ela a nossa aclamação. É a ela o nosso viva." Fecha aspas. Quando entrou na Basílica para participar da missa, Bolsonaro foi recebido com aplausos
e gritos de mito por alguns apoiadores, além de algumas vaias. Por causa do barulho, o padre Eduardo Ribeiro, que conduzia a cerimônia, precisou pedir silêncio ao público para dar início à missa. O padre então disse, abre aspas, silêncio na basílica, prepare o seu coração, viemos aqui para rezar, fecha aspas. No entanto, a maior prova de clima eleitoral se deu na saída de Bolsonaro, quando ele colocou parte do corpo para fora de uma caminhonete com as sirenes acionadas e acenou para o público. Muitos católicos viram as cenas de Bolsonaro sendo chamado de mito, enquanto saúda seus simpatizantes como a idolatria a um homem. O foco, que deveria estar voltado a Nossa Senhora Aparecida, acabou desviado ao presidente. Além disso, dias antes, na segunda-feira, a Igreja Matriz de São Mateus do Sul, na região sul do Paraná, foi vandalizada, com 28 imagens de santos sendo destruídas. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!